Olá, estamos ao vivo pelo Empresários de Sucesso TV e hoje eu converso com o Dr. Fidel Soares. Ele que é advogado e sócio fundador do escritório de advocacia Dantas e Soares, localizado no bairro de Pinheiros, em São Paulo. Olá, doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, Estela, muito obrigado. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né, de estar num programa que fomenta o empreendedorismo brasileiro, traz informação de relevância para o grande público. E hoje a gente vai bater aquele papo lá, tentar trazer, né, algum conteúdo aí para esse grande público de relevância, né? Então, agradeço o convite e as portas estão sempre abertas. Quando chamar, a gente está aqui. É um prazer, doutor. Vamos começar nosso bate-papo então com dúvidas que sejam realmente pertinentes ao público em geral. Como um escritório especializado em direito familiar, vocês também lidam com questões de convivência entre pais e filhos, certo? E esse assunto com certeza é de grande relevância. Você pode me falar mais sobre como, por exemplo, num divórcio ficam delimitadas essas questões de continuidade, de convivência com os filhos daqueles pais que não convivem mais juntos? Perfeitamente, Estela. Sim, o assunto, como você mesmo bem ponderou, é de extrema relevância. É um assunto que a gente tenta trazer aí de forma bem objetiva e bem clara, né, para as pessoas, sem aquele juridiquês que normalmente os advogados costumam utilizar, que na verdade acaba mais atrapalhando do que ajudando, né? Então, vou tentar trazer aqui de uma forma bem clara, bem objetiva, esse assunto sem tanto tecnicismo, né, para ver se a gente consegue de fato atingir esse público que tem essa dúvida, né? Bom, Estela, é claro que o assunto é de grande relevância e ele é pautado de grande também emoção, né? Porque a gente está falando aí de convivência entre pais e filhos, netos e avós, né? Tios e sobrinhos. A gente está falando de um tema que envolve grande carga emocional, é óbvio, né? Porque quando a gente quer bem um parente, principalmente uma criança, né? A gente quer conviver com ela e o cerceamento desse direito, obviamente, traz grandes repercussões negativas. O tema é tão delicado, mas é importante informar que quando existe esse cerceamento de direito, né, de convivência entre pais e filhos, nós podemos nos socorrer do judiciário quando não há um consenso entre as partes. Esse seria o caminho exatamente para a gente regularizar essa questão de convivência, o que a gente chama de regularização e regulamentação de visitas, né? Então, é por meio de uma ação judicial que a gente, no caso, quando há esse cerceamento de direitos, que a gente promove essa formalização desse direito, né? Na maioria dos casos, Estela, é óbvio que a maioria das vezes ocorre o cerceamento desse direito por birra da outra parte, por capricho e por alguma mágoa que ficou do ex-companheiro. Infelizmente, as pessoas erroneamente utilizam a criança, né, um infante, como uma forma de atingir o outro, cerceando esse direito de convivência. É claro que isso faz muito mal para a criança, faz muito mal para todos os envolvidos e não é recomendado. Mas o mais importante dizer também, Stella, que ao grande público aí, que mesmo em havendo um acordo, ainda assim essas questões de visitação, elas são necessárias ser regulamentadas judicialmente. Então tem que se levar, havendo acordo e consenso entre os pais, tem que se levar esse acordo ao juízo para que ele homologue, porque nós estamos falando aí de direitos indisponíveis, certo? Então, a grande dica que a gente dá aí para esse público é que, havendo ou não um consenso, leve isso, regularize isso para evitar problemas futuros. Eu acho que essa é a grande dica e isso que delimitaria aí mais ou menos as questões aí num possível divórcio, uma possível separação. Exatamente, até porque a vida muda, né? Então tem que estar ali homologado, aprovado pelo juiz e tudo no papel, tudo direitinho, né, doutor? Justamente. Agora, muitas dúvidas surgem também em relação às questões de guarda, porque a gente sabe que existem tipos diferentes de guarda na nossa legislação, na legislação brasileira. O senhor pode citar exemplos de como funciona cada tipo de guarda na prática e como requerê-las? Sim, Estela, perfeitamente. Bom, as questões de convivência, normalmente denominadas visitas, têm aí grande relevância, mas não podemos nos furtar de falar sobre as questões de guarda, que muita gente confunde, né? Guarda com convivência.
São realmente direitos distintos. Um, a gente está falando de tomadas de decisões na rotina da criança, né, no dia a dia, que é a guarda, propriamente dito. Aí vem aquela pergunta, né? Poxa, terminei meu relacionamento, com quem que vai ficar a guarda da criança, né? É uma pergunta bem típica, bem comum dos nossos clientes. A resposta, depende, né? Porque, assim, primeiro, a gente tem que diferenciar essa questão de guarda e visitas, né? A convivência, ou seja, visitas, ela vai regularizar aqueles dias que o pai pode passar com o filho, as férias, enfim, a rotina, né, da criança. Já em contrapartida, as questões de guarda, ela delimita qual pai que vai ser detentor da tomada das decisões da criança, na rotina da criança, o que pode ser compartilhada ou unilateral, né? Então, nós temos dois tipos, respondendo a sua pergunta de forma objetiva, dois tipos de possibilidades de guarda no Brasil, né? A primeira é a modalidade unilateral. Nessa modalidade, Stella, nós temos aí um genitor como tomador de decisões das rotinas da criança. Por exemplo, que curso a criança vai fazer, as questões médicas, as questões escolares, né? Então, essas tomadas de decisões, quando se fala em guarda unilateral, ela é feita por um só dos pais, certo? Em outras palavras, aquele que não é guardião delega esse poder de tomada de decisões da rotina do dia a dia ao guardião, certo? Mas que fique bem claro também aí, Stella, que mesmo a pessoa não tendo a guarda da criança, do seu filho, ele ainda assim tem um direito familiar, que é o direito de fiscalização. Ou seja, se ele entender por algum motivo que existe ali na tomada de decisões daquele guardião alguma tomada de decisão que possa impactar negativamente na vida da criança, ele pode intervir, inclusive, judicialmente, requerendo a reversão da guarda, ou então requerendo informações, né? Ou então requerendo a guarda compartilhada. Então, isso é muito importante dizer, mesmo não tendo a guarda, existe essa possibilidade de fiscalização, né? O segundo aí, Stella, respondendo também a sua pergunta, e a pergunta que é bem comum do público em geral, a guarda compartilhada. O segundo modo a segunda forma de compartilhamento, de guarda, aliás, é essa, a guarda compartilhada. A guarda compartilhada tem uma confusão também que a gente precisa dirimir aqui. Ela não é guarda alternada, tá? A guarda alternada não se confunde, na verdade, ela não existe no ordenamento jurídico. O que existe é a alternância de residências, né? Tem muita gente que pensa que a guarda compartilhada é compartilhar o tempo com a criança. E isso, de longe, existe, tá? O que existe aí, em alguns casos, é alternância de residência. Exemplo, um pai e a mãe que têm uma boa convivência e que decidem fazer uma troca. Uma semana fica com um, outra semana fica com outro. Isso, em alguns casos, é permitido pela jurisprudência, pelas varas de família, desde que não impacte negativamente a rotina da criança. Então, só desmistificando isso, guarda compartilhada é tão somente dizer vou compartilhar as tomadas de decisões e a rotina da criança, junto com outro cônjuge, diferente da unilateral. E alternância de residência é justamente isso. Em casos específicos, existe a possibilidade de fazer de forma equânime a divisão do tempo no mês entre pai entre genitores, né? Uhum. E não existe fórmula certa, né, doutor? Eu acho que isso depende muito do estilo de vida de cada cônjuge, né? Justamente. Não existe forma certa. Mas a grande sacada aqui é que a guarda unilateral e a guarda compartilhada, ela deve ser regulamentada, né? Não existe guarda sem ter a vênia judicial. Essa é uma dica que serve como base aí para as pessoas que realmente têm dúvidas sobre esse assunto. Com certeza. Doutor, no caso ficou bem clara a distinção entre direito de convivência e visitas e as modalidades possíveis de guarda. Mas supondo que o casal tenha filhos menores e não regularize nem a guarda e nem as visitas na justiça, como ficaria essa questão legalmente falando numa separação ou num divórcio? Certo, está. Bom, é importante frisar, eu até disse isso na pergunta anterior, na dúvida anterior, que a guarda, né, e o direito de visitação, ele é um documento formal.
Muita gente questiona, eu posso fazer o regime de guarda, o regime de convivência no cartório de notas? A resposta é óbvio que não, né? Porque nós estamos falando aqui de um direito indisponível, ou seja, o Ministério Público necessariamente ele vai ter que intervir, né, para dizer se aquele modelo escolhido e deliberado pelos pais é aceito ou não. E o juiz ele vai ter que também decidir, né, se homologa ou não. Então, assim, não existe guarda ou o direito de convivências informal. Ele tem que ser, de fato, formalizado, levado à justiça para que ele tenha efeito prático, para que ele tenha os efeitos legais, né? Certamente pode gerar um problema futuro caso isso não venha a ser homologado pelo juiz, né? Porque, como a gente chegou a comentar aí, as palavras morrem no ar, né? Então, por exemplo, a gente tem um combinado hoje entre o pai e a mãe, entre os genitores, e hoje eles têm uma boa convivência. Depois eles encontram um outro relacionamento, se envolvem com outras pessoas. Às vezes a cabeça da pessoa muda, infelizmente, e aí cai por terra aquele acordo que outrora funcionava muito bem. Por isso a importância de levar isso à homologação. Um outro fato que é de suma importância dizer aí às pessoas é que quando a gente não leva isso à formalização, significa dizer que a guarda não é de ninguém, né? Então, isso pode causar, infelizmente, situações constrangedoras. Do pai ou a mãe que detém a guarda para a criança e para os pais também. Do pai e a mãe que detém a guarda de fato, de repente, romper de forma abrupta, né, a vida, a rotina da criança, levando para outro estado, afastando assim da convivência. Se a gente tiver uma decisão judicial que consolida esse direito, que tem que ter, isso é uma remota hipótese de acontecer. Então, e acontecendo, a gente tem como reverter essa situação. Então, outra questão também é os alimentos. Para a gente requerer alimentos, a gente tem que fixar a residência judicialmente da criança. Então, não tem como eu requerer alimentos em tese para o outro genitor que não reside comigo se eu não comprovar que a criança está morando comigo. E o documento de guarda e visitação é justamente isso também. Ele estando formalizado, cabe e abre a possibilidade da gente realmente pleitear todos os direitos inerentes à criança, como a questão dos alimentos. Então, a grande dica que a gente dá aí, e informação que vai ser útil, de fato, para quem está nos assistindo, por onde quer que olhe, nesse contexto todo que a gente passou, há necessidade de regularizar essas questões. Seja para preservar a rotina da criança, seja para regularizar as questões formalmente, né? Quando um pai e a mãe não convivem mais com a criança, esse fato ele tem que ser levado a juízo, mesmo que haja acordo, e tem que ser homologado. Então, a grande dica é essa. Não convive com a criança, busque a homologação desse direito para evitar justamente conflitos maiores lá na frente. Com certeza. Informação é tudo, né, doutor Fidel? Obrigada aqui por dividir com a gente seu conhecimento. E volte mais vezes para dar mais dicas, tá bom? Obrigada pela sua participação. Com certeza. Obrigado, igualmente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Eu conversei com o doutor Fidel Soares, ele que é advogado e sócio fundador do escritório Dantas e Soares Advogados, empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo. Muito obrigada pela sua companhia e audiência e até a próxima. Tchau, tchau.